Olá, galerinha que curte o canal Nestoso. Para você que é parceiro aqui no nosso canal, se liga nesse conteúdo que está chegando depois da vinheta. E aí essa galera, hoje nós vamos aqui fazer o nosso vídeo especial de 3K de inscritos. Então você já sabe, a gente tem hoje aí Morte Rubra, um dragão que é insanamente cruel. A gente vai aproveitar e vai citar também o Morte Verde, que é uma espécie intimamente relacionada. Porém o Morte Roxa ou Morte Púrpura vai aparecer em outro vídeo apenas porque ele pertence a outra classe. Fechou? Bora lá! Então eu vou deixar a imagem aqui do Morte Rubra ou Morte Vermelha do lado, para que vocês possam ver a diferença das imagens que estavam sendo utilizadas no desenvolvimento desse dragão para a arte final. Como vocês podem ver, no início ele parecia um dragão muito mais marinho, porque eles queriam fazer alusão ao Morte Verde dos livros, que é bem diferente do Morte Rubra do filme 1. E aí esse esboço foi sendo transformado em arte, como vocês podem ver nessa outra imagem, mas eles viram que não ficou muito interessante. Então começaram a trocar algumas características e novos esboços foram sendo criados. Tinha que ser um dragão bem grande. Naquele momento, né, do primeiro filme, seria o maior dragão da franquia. E aí, como vocês podem ver, foi evoluindo até que a gente chegou em algo muito parecido com o Morte Rubra que a gente tem hoje, com a sua arte final original. Assim, as características desse dragão. Primeiro, que é um dragão de tamanho gigante, quadrúpede, com 4 patas grossas, terminando em garras afiadas. Ele tem um chifre nasal na cabeça, 3 pares de olhos, um babado ali como se fosse em formato de coroa, já no final da cabeça. Toda a sua pele remete a coral também, lembrando um pouco do que a gente viu lá no Besta Implacável. Ele vai ter a boca toda de um tamanho só e dentes bem pontudos e irregulares, que estão distribuídos por toda a sua boca. O seu corpo é grande, terminando numa cauda comprida, em formato de clava. Ele vai ter espinhos no dorso e também alguns pelo corpo menores e avermelhados. As suas asas são grandes e irregulares, porém suficientes para o voo. Já o Morte Verde tem praticamente as mesmas estruturas e aparência física do Morte Rubra, até porque foi baseado nele. O que a gente percebe, pelo menos eu vejo de diferente, é que o seu chifre nasal é mais pontudo, esses espinhos nas costas eles são maiores e as asas dele também parecem ter contornos mais definidos. Tirando isso, o resto é praticamente a mesma coisa. Esses dois dragões têm o fogo de metano, e aí já deixo a imagem da época do desenvolvimento, né, do Morte Rubra, e embaixo a imagem de animação, porque foi uma coisa muito difícil para a equipe de desenvolvimento fazer a animação desse tipo de fogo, porque ele tinha uma extensão considerável, preenchendo praticamente toda a tela. Como vocês podem ver, é uma explosão, um lança-chamas muito forte e poderoso. Esse tipo de fogo é disparado em labaredas gigantescas e de longa duração, e o único sopro de fogo desse dragão é suficiente para destruir uma tropa inteira, aliás, uma frota inteira de navios vikings. Ele foi pensado para que o seu núcleo desse a aparência de estar constantemente aceso e que produzisse muita fumaça. Como todos sabem, o Morte Rubra foi um dragão que apareceu no filme Como Treinar o Seu Dragão 1, né, o primeiro da franquia. Já o Morte Verde foi um dragão inspirado no Morte Rubra, desenvolvido para os jogos e está presente no jogo School of Dragons e no jogo Dragões Ascensão de Berk. Até onde eu consegui pesquisar, esse não é um dragão que você pode ter. Ele é responsável por algumas expansões, mas você não fica com esse dragão para você. Já o Morte Rubra, o único que a gente viu até hoje foi o do filme, era um exemplar asa de titã. Por isso ele é tão grande quanto a gente vai ver agora nas medidas desse tipo de dragão. Bem, vamos para as medidas de um Morte Rubra, lembrando que esse que a gente viu no filme é um exemplar asa de titã.
Provavelmente um dragão dessa espécie que não fosse asa de titã seria menor e teria menos estruturas pontiagudas, mas aí a gente não tem certeza, né? Fica na imaginação. As medidas de um morte rubra são 30 metros de altura, 121 metros de comprimento, 167 metros de envergadura e um peso estimado em 10 toneladas. Olhem, gente, o soluço onde está lá embaixo, na patinha do morte rubra, bem pequenininho. O morte verde tem praticamente as mesmas medidas. Eu só não consegui confirmar se ele tem 30 metros de altura, mas o resto continua igual. Vamos falar agora um pouco das habilidades dessas duas espécies, lembrando que algumas coisas só estão presentes, pelo menos a gente só pode confirmar, no morte rubra. O morte verde, por ser um dragão dos jogos, nem tudo a gente conseguiu ter certeza de que realmente está lá. Então, começando por sentidos aguçados. O morte rubra tem diversos sentidos aguçados. A gente pode destacar primeiro a visão. Com seus 3 pares de olhos, ele foi criado para ser um dragão sem ponto cego ou com quase nenhum ponto cego. Então é um dragão que tem uma visão muito boa. O seu olfato também é super desenvolvido e ele foi capaz de sentir a presença do soluço e da Astrid junto com o Banguela dentro do vulcão, só mesmo pelo cheiro, porque ele não tinha visto que os cavaleiros estavam lá. Uma segunda habilidade que a gente pode colocar seria pele resistente, e nesse caso para as duas espécies. Esses dragões vivem dentro de vulcões, como eu falei. Inclusive, é dito que o morte verde foi morar na ilha onde vivia o morte rubra depois que o morte rubra, foi morto. E aí, mesmo estando constantemente em contato com a lava, esses dragões não sofrem danos. A gente também pode ver no filme que, mesmo sofrendo diversos ataques, inúmeros ataques tanto dos vikings quanto dos outros dragões, o morte rubra não apresenta nenhum dano na sua estrutura corporal. Então, assim, é muito resistente mesmo. Outra coisa, gente, muito legal que a gente pode ver no filme e que o morte rubra tem é o vácuo. Não é o vácuo tipo de deixar você esperando lá do nada. É a capacidade de puxar ar para dentro do seu corpo e levar o que estiver ali ao redor. Ele faz isso tentando engolir a Astrid junto com a Tempestade, que foram salvas pelo Banguela e Soluço. Mas elas tiveram que voar e bater muita asinha, viu? Para não ir para a boca desse dragão. Ele tem um vácuo muito forte. Quarta habilidade, considerada essencial para a sobrevivência desse dragão, porque ele parece ser bem preguiçoso e mandão, é o seu poder de comando. A gente viu no filme que ele escravizou, os dragões da região, e aí todos os dragões levavam alimento para ele. Isso porque ele tem, por ser uma espécie alfa, uma habilidade parecida com a do besta implacável de comandar os dragões ao redor. Só que essa habilidade parece ter limites, porque no final, quando esse dragão está lutando contra os dragões dos cavaleiros, ele não faz nada com os dragões dos cavaleiros, ele não impede os dragões de atacarem, ele não dá esse comando, e ele também não faz com que os outros dragões venham ajudá-lo, como o besta implacável já fez. Então, parece que ele tem um limite máximo para usar aí esse poder de comando. E por último eu destaco a sua cauda em formato de clava, que seria uma adaptação corporal, mas é importante porque ele poderia utilizar para diversos fins. No filme a gente não teve oportunidades de ver esse dragão utilizando muito, mas é sim algo que pode ser utilizado em batalha, ou para a própria defesa ou para a caça. Agora os stats de um morte rubra e do morte verde também, porque são exatamente os mesmos. Velocidade 7, furtividade 2. Poder de fogo 27, limite de tiro 9, armadura 30, força na mandíbula 22, veneno 0, ataque 28. Bem, eu não preciso falar muito, Por mais que alguns stats desse dragão sejam baixos, ele tem muito potencial. E assim, os principais stats, os mais importantes talvez, são muito altos. É um dragão que faria muita diferença num exército, por exemplo, em uma batalha, ou se você tivesse acesso ao poder desse dragão. Claro que por ser uma espécie com treinamento incerto, dificilmente alguém teria um morte rubra. São dragões que vivem uma vida selvagem. Mesmo assim, é um ótimo dragão, na verdade um dos melhores dragões. Bem, o morte rubra vai se alimentar de outros animais, peixes,
ovelhas, iaques e tudo mais, inclusive de outros dragões também, e o treinamento delas é considerado incerto, então a gente não tem como afirmar que esse dragão pode ser treinado. Bem, agora antes de irmos para as curiosidades, lembrando que a nossa próxima meta é 5k de inscritos. Se você está chegando aqui hoje, bem-vindo ao canal, deixa o seu like no vídeo, se inscreve aí que você vai estar ajudando muito, ativa também o sino de notificação, e deixa o seu comentário embaixo, porque lá no final do vídeo eu vou lançar para vocês a votação sobre os dragões que vão estar vindo por aí. Lembrando que eu também vou revelar qual o dragão da semana que vem, que foi o vencedor da nossa última votação, ok? Agora, se você já assistiu o filme, não se importa com spoilers, vamos para as curiosidades. 1. O Morte Rubra foi o responsável por séculos de conflito entre dragões e vikings. Isso porque ele escravizou todos os dragões da região e fazia com que os dragões invadissem o vilarejo atrás de comida. E claro, para pegar comida, os dragões quebravam tudo, destruíam as casas para poder trazer as ovelhas, peixes, iaques e tudo mais. Isso fazia com que os vikings ficassem irados e quisessem matar os dragões por acreditarem que eles faziam isso de propósito e só tinham como objetivo a destruição. 2. Valka diz nos jogos que o Morte Rubra é a rainha dos dragões e que cada ninho tem sua própria rainha. Isso faz a gente acreditar que existem outros dragões Morte Rubra por aí. Ela também diz, na verdade, que esse dragão é fêmea, o dragão que a gente viu no filme, mesmo que o soluço se refira ao dragão como ele durante a batalha. 3. Valka confirma no jogo School of Dragons que o Morte Rubra visto no filme é um dragão asa de titã. Então, como eu falei, esse dragão é muito maior por ser um exemplar especial. A gente não sabe como seria a aparência e o tamanho de um Morte Rubra comum. 4. O dragão Morte Verde da franquia de jogos e o dragão Morte Verde dos livros são bem diferentes. Enquanto o Morte Verde dos livros parece ser um dragão muito mais marinho, com aparência totalmente diferente do que a gente conhece, o dragão Morte Verde dos jogos foi inspirado no Morte Rubra. Inclusive, eles têm praticamente a mesma aparência. 5. Diferente do besta implacável, o reinado do Morte Rubra parece ser baseado apenas na maldade e crueldade. Enquanto o besta implacável era respeitado e admirado pelos outros dragões, fazia questão de ajudá-los, de alimentá-los e de protegê-los, o Morte Rubra apenas beneficia a si mesmo, inclusive chegando a comer outros dragões que lhe servem. 6. O nome dessa espécie, Morte Rubra, além de fazer alusão àquelas pequenas estruturas que parecem coral que ele tem pelo corpo, também pode estar relacionado ao seu tipo de fogo, que é um fogo muito intenso e de aspecto aceso durante muito tempo. 7. Como a gente viu hoje, o Morte Rubra tem aproximadamente 121 metros de comprimento. Porém, o Guia para os Dragões Volume 2, que traz informações sobre diversos dragões da franquia, diz que ele tem 304 metros de comprimento. Isso provavelmente é um erro, pois a maior espécie confirmada na franquia é o besta implacável, que tem 158 metros, como a gente já viu aqui no vídeo. 8. Para alguns fãs da franquia, o nosso dragão de hoje parece o Kaiju dos filmes Orla do Pacífico. E aí, o que vocês acham? 9. Por muito tempo se questionou qual seria, na verdade, a relação entre Morte Verde e Morte Rubra. Inclusive, Astrid e Valka nos jogos têm informações diferentes. Uma diz que eles são primos, outros diz que um é subespécie do outro, até que os desenvolvedores confirmaram que Morte Verde e Morte Rubra são dois dragões diferentes, de espécies diferentes, mas que estão intimamente relacionadas. 10. O Morte Rubra tem sim uma cartinha, na coleção de cartas do Perna de Peixe, e vocês estão vendo aí. Só queria saber onde é que tem essas cartas para comprar, viu, gente? Porque já vi tantas delas que já estou com vontade de ter a minha coleção. 11. No jogo School of Dragons, a gente tem o esqueleto de um Morte Rubra que está lá na Ilha do Dragão. E provavelmente esse esqueleto é o esqueleto do Morte Rubra que foi morto lá no filme 1. Então quando você desbloqueia essa expansão e vai até lá, você acaba vendo esse esqueleto. 12. O Morte Rubra é o responsável indireto, digamos assim, pelo soluço não ter hoje uma perna.
Por quê? Se todas aquelas situações não tivessem acontecido e o dragão Morte-Rubra não escravizasse os outros dragões, levando toda a uma série de conflitos, os cavaleiros não teriam batalhado com ele e o Soluço não teria passado por aquele acidente e não seria hoje essa pessoa com a perna de metal. 13. O Gronkel foi a espécie de dragão que foi comida pelo Morte-Rubra quando ele estava lá dentro do vulcão. Então, só para confirmar que esse dragão come sim outros dragões. 14. Segundo a lenda viking, os Morte-Rubras podem viver por aproximadamente 2.000 anos e antes de morrer põem 3.000 ovos. Desses 3.000 ovos que eclodem, vários dragõezinhos começam a lutar entre si até que sobre apenas um dragão que vai ser o novo, digamos ali, comandante daquele ninho. Dizem que essa luta entre filhotes de Morte-Rubra pode durar até 100 anos. 15 e última curiosidade de hoje, o Morte-Rubra é o único dragão que Soluço e Banguela mataram voluntariamente, porque sim, o plano deles ali no filme era para eliminar esse dragão, acabar com ele, e eles conseguiram. Vocês sabem, quando eles estão ali descendo o voo rapidamente, eles dão um tiro de explosão de plasma dentro da boca desse dragão que estava preparando para soltar o seu fogo de metano, e aí ele começa a explodir de dentro para fora, e quando ele cai, porque suas asas estão ali furadas por causa do Banguela também, ele não consegue frear, ele bate na terra e explode. Seus mitos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de conhecer mais sobre o Morte-Rubra. Eu já estava com essa thumb dele preparada há um tempão, só esperando uma meta muito especial para trazer esse dragão para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Queria ver outros dragões dessa espécie na franquia, até porque eu queria ter uma imagem melhor desse dragão, não apenas aquela imagem que eu tive daquele Morte-Rubra que todos nós conhecemos. Aproveitando agora, galera, eu vou mudar um pouco de assunto e anunciar o vencedor da semana que vem. Com 31 votos, teremos Chifre Estrondoso. É isso aí, ele ganhou a nossa disputa. O Bafo Quente ficou com 11 votos. Isso não significa que depois ele não vai aparecer aqui, muito pelo contrário, eu vou fazer um vídeo do Bafo Quente sim. Mas quem vai aparecer na semana que vem é o Chifre Estrondoso. E aí eu já vou lançar a braba. Vamos para a próxima votação. 2 dragões totalmente diferentes: Tufão Merengue e Garras da Morte. Deixa aí no comentário fixado a sua escolha. Quem você quer ver aqui depois do vídeo do Chifre Estrondoso? Espero o comentário de vocês, tá bom? Valeu, semana que vem a gente se encontra aqui no canal Nestoso. Um abraço e até lá!